Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, não poderia deixar de falar aqui, no dia de hoje, dia de São Cosme e São Damião, dos IBGIs, falar das nossas crianças e da realidade das nossas crianças no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas também em favelas e periferias. Hoje foi lançada uma pesquisa da Redes da Maré que demonstra que o total de crianças fora da escola, lá na Maré, e aí a gente precisa falar o que é a Maré, é uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, com 140 mil habitantes, ou seja, se fosse reconhecida como um município ou uma cidade, a Maré seria pelo menos a 21ª cidade mais populosa entre as 92 cidades que temos no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a Maré é um microcosmo de um problema fundamental e importante no que tange a vida das nossas crianças e adolescentes. E aí, falando de primeira infância, no dia de hoje, dia de São Cosme e Damião, às vésperas do Dia das Crianças, que é 12 de outubro, esses dados nos chamam muito a atenção. Esse levantamento feito pela Redes da Maré demonstra que o total de crianças fora da escola representa 16,5% e 47% das famílias com crianças entre 1 e 3 anos que relataram a necessidade de creches, e a maior barreira também ainda é a falta de vagas nas creches, ou seja, uma realidade que, diante da situação de diferentes cidades no estado do Rio de Janeiro, permanece não alterada. Uma realidade muito cruel para essas crianças ali na primeira infância, onde suas mães dependem das creches para levar os seus filhos e filhas em segurança e para resguardar ali o crescimento dessa criança. A gente tem essa falta importante. E é constante também, senhor presidente, os confrontos armados, seja dentro da Maré, seja em qualquer outra favela do estado do Rio de Janeiro. Isso não é uma novidade. A novidade é de que maneira o Estado poderia olhar para esses confrontos armados e entender o seu papel de prevenção a confrontos armados. Afinal de contas, em nenhuma favela, em nenhuma periferia, tem fábrica de armas, não tem fábrica e refino de drogas, mas é evidente que se a gente tem uma política pública de segurança com inteligência e informação e verdadeiro investimento em inteligência e informação, hoje no estado do Rio de Janeiro, temos cerca de 13 bilhões aí para as polícias do estado do Rio de Janeiro e não chega a 0,5% o investimento em inteligência e informação. Ou seja, se houvesse investimento, essas armas não parariam dentro de qualquer favela do estado do Rio de Janeiro. Se houvesse investimento, essas armas seriam interceptadas, por exemplo, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, como já ocorreu. Uma das maiores apreensões de fuzis foi exatamente dentro do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, cerca de 60 fuzis sem dar um tiro. Isso foi feito pela inteligência, isso foi feito pela informação. E é importante dizer também que no âmbito das investigações do assassinato de Marielle Franco, foram descobertos 117 fuzis sem dar um tiro. Isso é inteligência, isso é informação, porque depois que o fuzil chega na favela, não adianta achar que é inteligente entrar cotidianamente com confrontos. Não adianta, isso não é inteligência. Inteligência é prevenção de possibilidade de garantir que pessoas não morram, seja elas quais forem. E aí, senhor presidente, continuando aqui com os dados revelados, e esses sim, são dados que deveria causar muita indignação na nossa sociedade, é que uma parcela de 64,6% da população que foi entrevistada nessa entrevista afirma ter dificuldades quanto ao acesso aos equipamentos
de serviços de saúde. Isso deveria indignar a nossa população. A taxa de nascimento de bebês prematuros na Maré é 6 vezes maior que a média nacional. Isso também é assustador, porque quando a gente fala de acesso ao sistema de justiça, ao sistema de saúde, é justamente a compreensão de que um pré-natal, ele precisa ser feito de maneira qualificada, que essa mãe gestante precisa ser acompanhada pela atenção primária de saúde. E esses dados, sim, é escandaloso. Além disso, 38,2% das crianças já presenciaram algum tipo de violência. Em 74 domicílios, onde tem 102 crianças de 0 a 6 anos, pessoas já foram atingidas por disparos de arma. Além disso, senhor presidente, o relatório representa o impacto não só da ausência do Estado, porque o Estado está sempre muito presente com as suas forças policiais, mas é evidente que ações com relação à saúde, a saneamento básico, essas são as crianças que no ano passado, senhor presidente, ficaram quase um mês sem água dentro das suas casas. Então a gente precisa falar de dados que deveriam chocar de fato a nossa sociedade e causar indignação. Mas a indignação também é seletiva, infelizmente. O relatório apresenta todos esses impactos, por exemplo, com relação às políticas de educação, saúde, lazer, e também a ineficácia do Estado em garantir acesso a direitos mais básicos. Então, senhor presidente, quando a gente olha esses dados relacionados às crianças e à primeira infância, entendemos, sim, que temos uma prejudicabilidade com relação ao desenvolvimento dessa criança. Temos, sim, uma prejudicabilidade de qual será a prioridade do governo. E aí, falando de prioridade, a gente precisa garantir orçamento. E orçamento é garantir a política pública acertada, que garanta acesso à dignidade humana. E aí, senhor presidente, outro dado que é muito revelador é o quanto que são mães solos. Ou seja, a gente tem mais de 50% dessas crianças de 0 a 6 anos, hoje, numa cidade chamada Maré, mais de 50% que a mãe é mãe solo. Ou seja, quando você vai olhar o perfil dessa mulher, é uma mulher preta que subsidia todo o sustento do seu filho a partir da sua força de trabalho. Quando olhamos também com relação ao acesso à saúde, é essa mulher que não pode levar o seu filho ou a sua filha no sistema de saúde diante de operações policiais que não querem, de fato, saber qual é a realidade de mais de 140 mil pessoas que vivem, sim, com um Estado que só olha para a favela a partir da criminalização, a partir do não lugar, do não reconhecimento da sua humanidade. Então, eu trago esses dados, lançados hoje, no dia de São Cosme e São Damião, que celebra os IBGIs, também para dizer o quanto que a primeira infância, dentro desses espaços, ela é completamente negada, ela é desumanizada. Então, não adianta, senhor presidente, vim com o argumento aqui de que com mais informação, com mais inteligência, terá mais confrontos. Ora, essa é uma lógica irracional, para dizer o mínimo, se não vergonhosa. Afinal de contas, quanto mais investimento em inteligência, menos fuzis chegariam dentro das favelas e periferias. Porque o fuzil está liberado, rodar no Rio de Janeiro inteiro. Mas ele só incomoda quando chega dentro da favela. Por que o governador do estado do Rio de Janeiro deixou que fuzis chegassem até a favela? Quais são as responsabilidades que cada um dos entes do estado precisa ter para que a única solução não seja mais uma operação policial, como se isso fosse o suprassumo de uma política pública de segurança. Em 2020, o governador apresentou ali os parâmetros de um possível plano de segurança pública. Ora essa, 4 artigos, 6 artigos,
para falar de segurança pública na complexidade de situação que a gente tem no estado do Rio de Janeiro? Bom, não é possível, senhor presidente. E, senhor presidente, eu não falo aqui de política pública de segurança só porque apareceu na televisão. Quem acompanha aqui o nosso trabalho sabe que falar de segurança pública é algo que eu faço desde que eu pisei o primeiro dia aqui na Assembleia Legislativa. Mas faço, senhor presidente, não só por conhecer a realidade das favelas, mas também por ter estudado isso no meu doutorado. Meu doutorado eu terminei em 2017. Lancei livro, fiz discussões aqui no Rio de Janeiro e internacionalmente sob uma perspectiva de segurança pública que deveria encarar a possibilidade de uma perspectiva de direitos humanos. E quando a gente fala isso, eu não libero o agente de segurança pública. Esse agente também é impactado por uma lógica de confronto que tem sido a grande aposta de tantos outros governos que passaram pelo Rio de Janeiro. Uma aposta que acaba e fragiliza com a saúde mental dos agentes de segurança pública. É por isso que aqui também tem um projeto, e foi aprovado, inclusive já é lei no estado do Rio de Janeiro, que assegura saúde mental para agentes da segurança pública. Mas, infelizmente, o governador não regulamentou, não executou, porque ele não está interessado na saúde mental, na saúde psicológica dos seus agentes. O interesse dele é só usar esses agentes para a política de confronto que a gente já viu, que é chover no molhado, que é enxugar gelo todos os dias, colocando a população em risco, colocando também agentes de segurança em risco. Esse governo não apresentou qualquer plano sobre segurança pública, que essa casa também cobre do governador do estado. Uma política de segurança pública que seja efetiva, que tenha prevenção de confrontos, que invista em inteligência e informação, não nessa perícia sucateada, não nessa lógica que sequer tem uma câmera fotográfica ou uma câmera audiovisual, que é o que a gente está vendo, por exemplo, na estrutura, quando falamos da CPI do reconhecimento fotográfico. Ou seja, prioridade é orçamento. Orçamento para reduzir confrontos. Era isso que o governador deveria estar pensando, e não em aumentar o número de confrontos dentro de favelas e periferias, que aqui eu já trouxe o quanto são prejudiciais para aqueles e aquelas que vivem na favelas e periferias, ou seja, cerca de 1/3 da população do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhor presidente.